Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar na Bahia, estar com a turma boa da Bahia e estar com todos vocês. Mas hoje é um dia cheio de formalidades. É o nosso festival de domingo, é o dia que comemoramos o Janmashtami e também estamos comemorando o Vyasa Puja do devoto puro de Krishna, Srila Prabhupada. Então, com toda essa formalidade, eu também me sinto obrigado a aceitar as formalidades e me encaixar nelas para que nós possamos ter, então, uma experiência aprofundada sobre o aparecimento de Krishna e o aparecimento de Prabhupada neste mundo. Vou oferecer, então, minhas reverências a Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. Tivemos o aparecimento de Krishna de acordo com o calendário lunar alguns dias atrás e hoje, de acordo com a agenda da ISKCON Bahia, temos o mesmo festival em Salvador. Este é um dia de grande concentração e aprofundamento da relação espiritual com a Suprema Personalidade de Krishna, Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e todos os devotos e devotas desse planeta tomam consciência da importância desse grande festival. Representar ou celebrar os festivais é uma recomendação do Sadhana Bhakti do Vaishnava. Srila Rupa Goswami, em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, nos orienta a celebração dos festivais como parte da nossa rotina anual. Tem sadhana para todo dia, tem sadhana para todo ano. E esse é um dos sadhanas que se comemora uma vez por ano. E a turma da Bahia escolheu esse dia para que todos possam se reunir, se associar virtualmente, devido às circunstâncias temporárias do momento, mas ainda assim com a mesma potência da associação presencial. Na associação presencial, nós ouvimos um tópico, escutamos, refletimos, fazemos perguntas ou comentários e assimilamos aquele conhecimento como fonte de inspiração e entusiasmo para seguirmos adiante até o próximo ano. Então, considerando isso, para esses dois festivais de hoje, eu quero falar um pouco sobre o nascimento de Krishna e depois um pouco sobre a importância única de Prabhupada em nossa sociedade. Sobre o nascimento de Krishna, eu posso me reportar ao 10º canto do Srimad Bhagavatam, nos primeiros capítulos, onde Prabhupada traduziu e, através de suas explicações, ele revelou o conhecimento que nós precisamos ter a respeito da representação histórica deste personagem
que é de fato a suprema personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam, uma escritura de gênero Purana, onde é apresentada a filosofia através da contação de histórias verídicas, e algumas histórias também são alegóricas, criadas em alguma circunstância para obter do ouvinte a melhor compreensão. Um exemplo dessa história alegórica é a história do rei Puranjana, que é contada no quarto canto do Bhagavatam por Narada Muni para um rei, Pratina Barhishat. Então, Narada Muni conta uma história alegórica. A história de Pratina Barhi e Narada Muni é uma história real. E hoje nós vamos falar de uma história real. A história que ocorreu há cerca de 5.000 anos, quando o mundo estava numa situação muito difícil. Parece que nós, como pessoas experientes da era em que vivemos, esta era que é conhecida como a era das desavenças, a era das rixas e a era de Kali, nós só temos experiência de como há problemas nesse mundo. Sabemos que não há nada perfeito, porém, houve épocas melhores. Houve época com mais fartura, com menos doenças, com mais união. Houve épocas mais prósperas entre os ciclos de eras que fazem parte da manifestação cósmica desta parte da criação de Deus, que é chamada de um mundo material. Há cerca de 5.000 anos, o mundo estava em polvorosa. Havia um peso muito grande sobre a superfície deste planeta. E Bhumi, a deidade predominante deste planeta, estava sofrendo por verificar que os habitantes do planeta, tanto seres humanos como animais, etc., estavam sofrendo muito, tanto por problemas ambientais, como por problemas de liderança política. Então, Bhumi vai até o Senhor Brahma e, de uma maneira humilde, ela assume a forma externa de uma vaca para chamar, para incitar a sensação de proteção do Senhor Brahma, uma vez que a vaca tem esse poder de nos incitar proteção a ela. Então, o Senhor Brahma, prestando muita atenção a Bhumi, ouve dela, que tinha lágrimas nos olhos, a situação que ela identificava no planeta e que lhe era tão preocupante. Brahma escutou e ficou contagiado com a preocupação de Bhumi, compreendeu que o assunto era gravíssimo, que não poderia ser resolvido dentro da sua instância de poder, e ele então foi se instruir diretamente com sua autoridade. Vishnu em Swetadvipa. Ele foi então até a praia do Oceano de Leite, em Swetadvipa, ofereceu as orações Purusha Sukta para abordar Vishnu, a pessoa suprema, e Vishnu reconheceu Brahma e entendeu a situação que ele apresentou e imediatamente respondeu que sim, que viria ao planeta de Bhumi e que neste planeta ele executaria os seus passatempos eternos de Vrindavana. E que ele viria em pessoa e que ele viria acompanhado por seus eternos e eternas
Companheiros e companheiras, o Senhor Vishnu foi muito solícito à posição de Brahma, diretamente e indiretamente ao pedido de Bhumi. Então ele veio e apareceu como o 8º filho de Devaki, em Mathura, na prisão de um cruel líder político, rei daquele momento. A identidade de Kamsa não se limita a ser cruel e ser um rei. Ele era, de fato, um Asura. E Asura é a classificação que os Vedas dão para as pessoas que atuam em desrespeito completo às leis de Deus, desafiam a autoridade de Deus e se comportam, então, como demônios. Então, Kamsa tinha essa característica na sua identidade original. Ele estava ali exercendo aquela função, mas no estilo da sua identidade mesmo, fazendo do seu jeito, do seu estilo. Ele não estava seguindo um planejamento estratégico que teria vindo por outra autoridade. Ao contrário, ele tinha prendido o seu próprio pai. E prendendo o seu pai, ele tomou o poder. Vejam o nível de cobiça, o nível de insensibilidade, de maldade dessa personalidade. E ele, essa pessoa, também vivia dentro do meio social e tinha alguns hábitos comuns a todos, que eram hábitos bem civilizados. Entre esses hábitos, ele deveria ser a pessoa que, como rei e como irmão mais velho, deveria proteger a sua irmã mais jovem, e no dia da festa do casamento, a tradição dizia que ele deveria conduzir ser o motorista dela, conduzir a carruagem dos noivos até a casa onde eles iriam morar. E ele fez isso, porque, apesar de ser um demônio, ele era uma pessoa muito inteligente e ele precisava criar um clima de alegria, de satisfação, mesmo entre as pessoas que eram da mesma natureza dele. Então, para não parecer tão insolente às tradições védicas e às tradições sociais praticadas pelos homens e mulheres e famílias daquela época, ele resolveu fazer isso. E fez, de fato. Ele pegou a carruagem e foi conduzindo o casal logo após a cerimônia de casamento. Mas a uma determinada altura do passeio, da ida dele para onde Devaki e Vasudeva iriam morar, uma voz misteriosa surgiu no céu que dizia para ele que ele seria morto pelo 8º filho daquela moça que estava se casando ali, que era a irmã dele. E para estimulá-lo na sua atitude demoníaca, a voz ainda chamou ele de tolo. Disse: seu tolo, você está conduzindo a carruagem da sua irmã? Mas você não sabe, o filho dela, o 8º, vai matar você. Então, instantaneamente, depois de ouvir uma declaração dessa e ainda ser chamado de tolo, como poderia ele, uma pessoa inferior às pessoas comuns, reagir de outra maneira, senão com agressividade? Então, instantaneamente, ele estacionou a carruagem, agarrou o cabelo de Devaki com uma mão,
com a outra mão, ele foi diretamente com a sua espada para cortar a cabeça dela. Imagine, né? Um feminicídio assim num dia festivo. Ele estava realmente possuído por sua ira, possuído por sua natureza, não tinha absolutamente nenhum controle dos seus sentimentos e não tinha nenhum nível elevado de conhecimento, embora tivesse bastante conhecimento. Ele não tinha o nível mais elevado do conhecimento espiritual. Bom, ele tentou matar essa menina e o noivo do lado, assim, estupefato, vendo aquilo, ele era um kshatriya, bem treinado, um homem culto, educado. E então, imediatamente, ele pensou, eu tenho que fazer algo. E ele disse, Kamsa, lembre das nossas tradições. Você não deve matar uma mulher. Isso não é correto. As mulheres devem ser protegidas e não mortas, ainda mais que ela é sua irmã. E o pior ainda, num dia como o dia do casamento dela. E por que você está tão preocupado com um presságio se ela está apenas se casando agora e o presságio diz que é o 8º filho dela? Nós nem sabemos, Kamsa, se ela terá filhos. Para, então, calcular que o 8º filho vai matar você, sua ameaça não é por essa mulher, é pelo filho dela. Eu prometo a você que, se nós tivermos filhos, eu trarei para que você faça o que quiser com eles. Então, Kamsa recobrou um pouco do seu autocontrole, do seu compromisso familiar, da tradição da família, apesar dele ter sido tão mal com o pai dele, ainda assim, ele pensou 2 vezes e resolveu agir de outra maneira. E aí, o que ele fez? Ele disse, tudo bem, você tem palavra de honra, você é um kshatriya também, e você tem palavra de honra, você é uma pessoa digna e conhecida por sua integridade moral, eu não posso deixar de acreditar em você. Aí, foi assim que ele liberou o casal. E quando nasceu o primeiro filho, Vasudeva trouxe para ele, para Kamsa. E Kamsa ficou de novo emocionado e disse, não, Vasudeva, na verdade, seguindo a mesma linha de raciocínio que você teve ao falar comigo no dia do casamento, não é esse filho, o primeiro filho, não será uma ameaça para mim. A ameaça para mim reside, de acordo com o presságio, no 8º filho. Então, Vasudeva ficou todo feliz, pegou o filho e levou de volta para sua esposa, na sua casa. E quando chegou lá, depois de algum tempo, soube que estavam vindo na direção dele para tomar o filho e matá-lo. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os associados de Kamsa tinham todos a mesma natureza dele. E também pelo interesse real de Krishna em realizar seus passatempos num lugar tão degradado e tão caído como Bhumi, como a terra, né, que Bhumi havia relatado dos problemas que estavam acontecendo. Então, aqueles que também eram associados de Krishna também estavam favoráveis a que Krishna viesse o quanto antes. Bom, de fato, Kamsa mandou pegar a criança e matou a primeira criança. E o pior, prendeu o casal no calabouço do seu palácio. Ainda hoje, se nós visitamos Mathura, que é um povoado próximo a Vrindavana, o lugar onde Krishna viveu seus passatempos infantis, vamos ver no palácio de Kamsa, nós vamos ver o lugar onde Krishna nasceu,
que é um calabouço, assim, para ver a gente tem que descer uma escadinha de pedra e tudo mais. Assim, ele prendeu o casal e ano após ano, Devaki tinha uma criança e essa criança era assassinada. E assim, chegou até a 7ª gravidez. À altura do 7º mês de gravidez, todos tomaram conhecimento de que Devaki havia tido um aborto. Na verdade, tecnicamente, pela ciência, com 7 meses de gravidez, não se chamaria de aborto, mas de parto prematuro. Porém, se fala assim de aborto. Então, de qualquer forma, indica que a criança não sobreviveu. Mas, de fato, não foi exatamente isso que ocorreu. O que ocorreu é que Krishna, com seu plano divino e invencível por ser divino, por ele ser Deus, Krishna idealizou que a sua energia de Yoga Maya iria transferir o feto do ventre de Devaki para o ventre de uma outra esposa de Vasudeva, que estava aos cuidados de Nanda Maharaj em Vrindavana. Vasudeva e Nanda Maharaj eram irmãos por parte de pai. Surasena, o pai dos dois, era casado com uma mulher da ordem de Kshatriya e nasceu Vasudeva. Depois ele se casou com uma mulher da ordem de Vaishya e nasceu Nanda Maharaj e mais 4 irmãos. Então todos esses irmãos Nandas viviam em Gokula. E aí, nesse lugar, eles criaram uma comunidade. E todos eles se casaram com moças Vaishyas, como Yashoda. Yashoda era uma moça Vaishya, da comunidade Vaishya. Então, ele se estabeleceu na natureza da ordem social da sua mãe, que era Vaishya. Enquanto Vasudeva foi criado pela mãe Kshatriya e pelo rei Surasena também, e assim ele manteve a sua identidade como Kshatriya. Mas eram irmãos e muito amigos. E assim, Nanda Maharaj cuidava de Rohini, a esposa de Vasudeva, que não estava presa com ele. Naquela época, grandes personalidades podiam ter mais de uma esposa. A ordem social autorizava isso e não havia abusos e coisas assim planejadamente. Se houvesse, naturalmente, eram pelas falhas humanas, porque em todas as eras neste mundo sempre houve as falhas humanas. Qualquer pessoa que nasce aqui, nasce como alma condicionada. Apenas algumas pessoas muito iluminadas, associados de Krishna, vêm para ajudar aquelas que estão aqui penando as dores de nascimentos, doença, velhice e morte. E, assim, isso repetidamente. Então, de qualquer forma, Rohini recebeu a criança. Isso pode se falar de engenharia genética aí, não é? De uma transmissão mesmo, né? Esqueci o nome agora, mas que tira o embrião de um ventre e põe em outro ventre. Isso já existe na engenharia genética, mas foi feito com outra energia, não foi feito com profissionais da medicina de jeito nenhum. Foi feito pela energia de Krishna. Bom, de qualquer forma, depois dessa fase, Devaki concebe o 8º filho. Esse sim está previsto como aquele que iria matar Kamsa. Mas Kamsa fez um plano lógico, um plano bem feito. Aí sim havia um planejamento estratégico. Ele tinha Devaki e Vasudeva presos num calabouço, além de grade, eles estavam com bolas de ferro
amarradas, assim, presas nos seus pés, com correntes de ferro, e guardas vigiando, tomando conta. Então, ele fez todo um planejamento. Naturalmente que havia alimentação para eles, havia capacidade de limpar o espaço, havia tudo isso. Então, o planejamento era bem feito. Afinal de contas, embora fosse um calabouço, era parte do palácio do rei, né? Bom, de qualquer forma, com a gravidez de Devaki, Kamsa ficou mais esperto. E agora ele já tinha tido várias orientações dos seus companheiros, dos seus ministros, de como lidar com a possibilidade de que a profecia pudesse ser realizada. Ou seja, não dar nenhum vacilo, porque se ele vacilasse em alguma falha, e tivesse alguma falha, tudo poderia dar errado. Então ele fez tudo o que ele podia fazer. E no mais alto nível de segurança. Acontece que, na hora H do nascimento, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, aparece dentro do calabouço, na cela onde eles estavam encarcerados, e se apresenta com sua forma de 4 braços e diz: eu vou aparecer como seu filho. Aqui, na verdade, pai e mãe, aqui estou eu, seu filho. Quando Vasudeva viu aquela iluminação, aquela beleza deslumbrante e tudo mais, todos os ornamentos e tudo mais naquela criança, ele ofereceu suas reverências e começou a oferecer orações belíssimas, vale a pena ler no capítulo 3 do 10º canto. Então, ele oferece orações belíssimas. E depois, Devaki oferece também suas orações. Aí, ela mostra quem ela é. Não é aquela menininha inexperiente, princesinha, que se casou. Ela é uma alma toda especial, com uma cultura filosófica inigualável. Vale a pena até memorizar os versos que ela faz em louvor a Krishna. E a filosofia, como ela apresenta nesse mesmo capítulo que eu citei, o capítulo 3 do canto 10. Então, Devaki se apresenta diante de vista, apresenta toda a sua cultura completamente sincera, e ambos, tanto Vasudeva como Devaki, dizem: por favor, filho, aceite uma forma humana comum, senão eles não vão acreditar que meu filho nasceu. Então, mas o meu verdadeiro pedido, o nosso verdadeiro pedido, é que não permita que Kamsa mate você. Então, o Senhor Vishnu os apaziguou e disse: não se preocupem, isso não vai acontecer. Eu tenho um plano. Não apenas Kamsa faz planos. Eu fiz os meus planos também. Meus planos são os seguintes: eu vou assumir a forma de um bebê recém-nascido de 2 bracinhos e normal, como qualquer outra criança. Meu pai, Vasudeva, vai me levar para onde está Nanda Maharaj, que é irmão dele e tal, né? Então explica: leve para lá, porque a esposa dele, Yashoda, acaba de ter uma criança. Então você leva e traz a criança que está lá com ela. E deixa o resto comigo. Então, Vasudeva, quando recebe essa ordem, de acordo com Vishwanatha Chakravarti, num livro que ele comenta o 10º canto do Bhagavatam, Vasudeva imediatamente olhou para os pés, antes de dizer: mas eu estou acorrentado. Só que quando ele olhou para os pés, ele percebeu
que as correntes estavam soltas. Então, a emoção de ver as correntes soltas e tudo mais, ele oferece a comemoração pelo nascimento do filho, ele oferece caridade de muitas e muitas vacas para a comunidade dos brahmanas, como é tradicional nos kshatriyas. E assim, ele e Devaki juntos oferecem, fazem todo o cerimonial através da meditação. O nome dessa meditação é chamada Advaya Jnana, que é um conhecimento absoluto, não dual, que produz o mesmo efeito que se tivesse sido feito através dos sentidos para o trabalho, para a ação. Mas é apenas uma meditação, uma construção mental, intelectual. Não é, de fato, algo que possa ser comprovado por outros, mas tem o mesmo efeito. Então, ele fez essa meditação, ofereceu caridade e segue viagem. Foi na sua tarefa. Quando ele percebeu que, embora fosse noite e embora não houvesse lua, quando ele chegou do lado de fora, a lua estava cheia. A lua cheia tinha acontecido pouco tempo antes, no nascimento de Balarama. Mas agora, no nascimento de Krishna, já era quarto minguante. Já não tinha mais iluminação noturna natural. Porém, a lua estava ali. Aí ele vai seguindo e vendo toda a beleza. Parecia dia. Às vezes a gente também tem essa sensação. Quando está num lugar muito retirado, na zona rural, a gente também tem a sensação de que a luz da lua clareia tanto os lugares que parece dia. Tem algumas plantas e árvores que refletem a luz da lua. A bananeira é uma. O lado interno da folha da bananeira, que é esbranquiçado, reflete uma luz prateada da lua e é uma coisa belíssima de se ver. E assim, Vasudeva ia vendo tudo aquilo, levando a criança numa cestinha na cabeça e veio uma maior tempestade. E Krishna criou, através de Ananta Shesha, uma proteção para que a tempestade não molhasse e não estragasse o plano de Vishnu. Porque o plano de Vishnu não pode ser estragado. Agora, vamos ver se o plano de Kamsa pode ou não pode ser estragado, né? Bom, Vasudeva vai levando. Quando chega na beira do rio de Yamuna, porque Mathura fica de um lado, Vrindavana fica do outro, distantes. Então, quando chegou na beira do rio de Yamuna, por causa da chuva, o rio estava caudaloso. Vasudeva olha o rio e, antes de pensar qualquer coisa, ele observa o rio se abrindo. E ele passa. E quando ele olha na beirada do rio, as flores de lótus que ficam assim à margem do rio, perto da lama, e às vezes o rio invade um pouco parte da margem e faz um pequeno lago, e aí os lótus se desenvolvem. Quando ele olhou, ele viu que todos os lótus que abrem apenas de dia estavam abertos, floridos. Os lagos e rios, os lagos do rio de Yamuna estavam repletos de flores de lótus abertas que abrem durante o dia. E Vasudeva viu aquela beleza tão grande e ele começou a ouvir pássaros cantando que só cantam de dia. Então ele disse, a sensação que eu estou tendo que é dia não é apenas minha, a natureza também está percebendo isso. E, para uma informação, já que nós falamos antes, do estado que se encontrava o planeta Terra, nesse exato momento, houve uma prosperidade geral no planeta. Todas as queixas de Bhumi poderiam parecer mentira, devido a que nada do que ela se queixava estava acontecendo. Imaginem que no palácio do rei Kamsa, todos dormiam sem se preocupar
com o destino que a vida teria. Os guardas dormiram, todos dormiam, até o rei Kamsa dormia inocentemente. Ele dormia, então havia paz completa. E nosso amigo Vasudeva segue em direção a Gokula e lá entra na propriedade de Nanda Maharaj, Nandagram, e nessa propriedade ele vai até a casa de Nanda Maharaj, entra no quarto de Yashoda e vê Yashoda adormecida com a criança deitada. E quando ele vê a criança deitada, ele deixa a criança dele, como Vishnu mandou. Ele deixa o menino que estava com ele e leva a menina que ele encontrou ali. E ele vai, volta e tudo acontece da mesma maneira. Beleza completa. A terra estava repleta de todos os ornamentos possíveis para deixá-la perfeitamente bela. Então, nesse estado de beleza extrema pelo aparecimento de Krishna, Vasudeva retorna ao palácio com a menina e quando ele entra no palácio e põe as correntes nos pés, os guardas começam a acordar como se nada tivesse acontecido. Acordam o rei Kamsa e anunciam, tem uma menina, tem uma criança, Devaki já deu à luz, Devaki já deu à luz. Não sabiam eles que era a própria personalidade de Deus, o Filho que tinha dado luz para tudo, né? Mas eles diziam, Devaki teve criança, deu à luz. E aí, nosso amigo Kamsa desce rapidamente e entra no calabouço de muito interessante. Já não se fazem profecias como antigamente. Disseram que era o 8º filho e nasce uma filha. Muito bem. Só que, como eu tinha falado, agora ele estava esperto. O que ele fez com a sua esperteza malévola? O que ele fez? Ele pensou, bom, agora eu já sei que tudo é perigoso com essa família. Então, eu vou matar essa menina. A profecia dizia que era um menino, nasceu uma menina. Mas, por via das dúvidas, eu vou matar essa menina. Não sabendo a identidade da criança, ele se aproxima e a irmã dizia, meu irmão, não faça isso. Que mal vai fazer uma menina? A profecia estava equivocada. Disse que era um menino, nasceu uma menina. Não faça isso, deixe a minha filha comigo. Você não deve matar uma menina. E quando olha o que ela fala também. Ela pegou um argumento cultural da família deles, da comunidade que eles viviam, né? Ela falou assim, quando ela crescer, eu prometo deixar que ela case com seu filho. Aí, Kamsa, completamente resoluto, completamente determinado, não teve nenhuma dúvida. Pegou a criança e, como era um calabouço todo de pedra, ele resolveu atirar a criança na parede de pedra. E atira. E quando ele atira a criança, ela não chega até a parede. Embora ele fosse um brutamontes, um monstro kshatriya muito forte, ela paira no ar e diz para ele, seu tolo. De novo, né? Foi chamado de tolo 2 vezes. Seu tolo, você pensa que vai conseguir me matar? Você pensa que vai evitar a morte? Você não vai evitar a morte. A pessoa que vai matá-lo já está vivendo em outro lugar. Ele, então, cai em si. E ele pensa, caramba, como eu fui tão mal? Eu matei tanta gente desnecessariamente. Então, aí ele solta Devaki e Vasudeva, pede perdão. Olha só como é a personalidade. Às vezes a gente pensa que porque era um asura, só tinha más qualidades. Não.
Ele tinha boas qualidades também. E ele soube reconhecer o seu erro e tomar uma atitude nobre de libertar a irmã e o cunhado, uma vez que já estava comprovado que a oitava criança não era um menino e que a menina não ia poder fazer nada, e ainda avisou que ele vai estar crescendo por aí. Então ele solta, pede 1000 perdões, fala a filosofia perfeita. Assim como no 8º canto do Bhagavatam, Hiranyakashipu, depois da morte de Hiranyaksha, o irmão dele, fala para as viúvas de Hiranyaksha e para a mãe deles sobre a filosofia da equanimidade. É a maior dissertação sobre equanimidade que alguém pode aprender, é dada por Hiranyakashipu. Da mesma forma, nosso amigo Kamsa fala a filosofia perfeita sobre o perdão, sobre o controle da energia superior. Ele fala de uma maneira muito interessante sobre o destino, e assim ele liberta o casal, e o casal vai embora, e ele vai ouvir os seus ministros. E o que os ministros vão dizer? Vamos matar todas as crianças nascidas nos últimos dias. Aí saem fazendo essa matança terrível. Mais uma dor para o planeta Terra. E ele sai matando mesmo, fazendo isso. Fazendo muitas mães e pais chorarem pela perda de seus filhos. Bom, a história continua, e essa história é uma história gloriosa, porque no passar do tempo, Vasudeva vai dar um prazer, Krishna vai dar um prazer imenso a seus pais adotivos, Nanda e Yashoda, e depois, já aos 12 anos, vai dar um prazer maravilhoso para Devaki e Vasudeva. Baladeva, que era reconhecido como filho de Vasudeva, filho de Vasudeva com Rohini, também vai ser uma grande alegria para os habitantes de Vrindavana. E depois os dois, ele dá muito prazer para os seus devotos, como ele prometeu no Bhagavad Gita, que iria dar prazer aos devotos, proteger os devotos. Depois ele vai para conhecer seus pais biológicos. Eles vão, os dois, até Mathura, e aí ele faz mais um dos propósitos, que é eliminar o rei Kamsa. Tirar aquele rei corrupto que havia abusado do poder, estava no poder, levando a sociedade a sofrimento, a miséria, a todo tipo de problema imaginável e inimaginável. Então ele tira essa personalidade assim do poder e então, com o passar do tempo, ele se encontra com Arjuna já prestes a acontecer uma guerra em Hastinapura, e aí ele cumpre com seu terceiro propósito, que é restabelecer os princípios espirituais eternos que estavam perdidos naquela situação. Então, de acordo com Bhumi, para Brahma, ela estava sofrendo com problemas muito graves. Brahma vai a Vishnu. Vishnu diz, eu vou para ajudar. Então, qual era a ajuda dele? A ajuda dele era proteger os devotos, aniquilar os asuras, aqueles que eram malévolos mesmo, de natureza e de comportamento, e também restabelecer os princípios espirituais, porque a sucessão discipular havia se perdido. Não havia conhecimento transcendental genuíno, autorizado, compatível com o que havia sido dado desde tempos imemoriais, como Krishna diz isso no capítulo 4 do Bhagavad Gita. Então, Krishna completa os seus
passatempos, assim, os propósitos ali naquele momento, ao falar a Bhagavad Gita para Arjuna na frente dos dois exércitos, Kauravas e Pandavas. Então, esta é a importância da vinda de Krishna, ou melhor, é a descrição da vinda de Krishna de uma maneira muito resumida e simples, mas que possa nos levar hoje, nesse dia que comemoramos o Janmashtami, na ISKCON Bahia, a uma reflexão profunda do poder de proteção que Krishna pode oferecer a seus devotos. Apesar de que sofrimentos podem vir, ele pode proteger. Devaki e Vasudeva, assim como Nanda e Yashoda, eram devotos já, que estavam vindo como associados deles. Devaki e Vasudeva tinham um tipo de relação com Krishna, que era uma relação de veneração. Vasudeva adorava uma deidade de Vishnu. Então a relação dele era uma relação de reverência, de veneração. E então Krishna aparece diante dele como Vishnu, porque tinha que ter uma atitude de reciprocidade para com a devoção de Vasudeva. Também Devaki e Vasudeva não eram pais de Krishna de primeira viagem. Essa era a terceira vez que Krishna nascia como filho deles. Por quê? Porque Sutapa, um filho de Brahma e um grande Prajapati, havia desejado, junto com sua esposa Prishni, terem um filho que fosse igual a Krishna. Fizeram muita austeridade. Aí, quando Krishna apareceu para eles como Vishnu, disse: o que vocês desejam? Eles disseram: queremos ter um filho igual a você. Aí Krishna disse: igual a mim? Não pode. Ninguém é igual a mim. A única coisa que eu posso fazer, já que vocês fizeram tanta austeridade, é nascer como seu filho. Mas igual não tem, não. Não tem ninguém igual a mim. Aí, Prishni e Vasudeva, Prishni e Sutapa aceitaram um filho, Krishna como um filho. E Krishna disse: e eu estou tão satisfeito com suas austeridades e dedicação que eu vou vir 3 vezes como seu filho. Aí veio como Prishni Garbha, filho de Prishni com Sutapa. Depois ele veio como Vamana, filho de Aditi, que não era outra pessoa senão Devaki e senão Prishni, e filho de Kashyapa Muni, que era o mesmo Kashyapa, nascido agora como esposo de Aditi e pai de Vamanadeva. E agora ele nasce de novo. Nasce como Vasudeva. E Prishni, que era Aditi, nasce como Devaki. Então, assim, Prishni, Aditi e Devaki são a mesma pessoa, adoradora de Vishnu. Sutapa, Kashyapa Muni e também Vasudeva são adoradores de Vishnu e são a mesma pessoa. Quando Krishna veio como Vishnu e a Vasudeva e Devaki, ele disse: agora é a terceira vez, vocês não vão mais precisar nascer como meus pais. Eu vou fazer de outra maneira, não precisa mais se preocupar. Vocês já sofreram demais. Observem a bondade de Krishna para proteger seus devotos. Na verdade, o sofrimento deles é um sofrimento todo externo, que faz parte apenas da relação externa com os modos da natureza material. Mas, de fato, são almas liberadas. E quando eles falam oferecendo orações, nós podemos perceber a diferença entre eles
e das almas comuns, como nós somos. Bom, quanto a Devaki, quanto a Yashoda e Nanda Maharaj, esses eram devotos em outra raça, em outra relação. Embora Vatsalya raça também, mas era outra relação. Não era a relação de veneração. Eles sonhavam em ter um filho. E Yashoda já estava ficando idosa para ter filhos de acordo com a cultura. Já tinha mais de 20 anos de idade e ainda não tinha filhos. Imagine que situação. E assim as mulheres mais velhas da comunidade fizeram votos de sacrifício para ela engravidar, um monte de arranjos assim, genéticos, terapêuticos, dessa natureza mística. E fizeram muitos votos para... E ela começou a sonhar que ia ter uma criança. Então ela disse para Vasudeva, na verdade, ele sonhou primeiro. Ele sonhou e disse, Devi, sonhei com uma criança hoje que era nosso filho. Ele era azulado, bochechudo, cabelo preto, bem preto, assim, com cachos, comprido o cabelo, e era barrigudinho, tinha uma barriguinha redondinha assim. Então, Yashoda ouviu aquilo. No dia seguinte, ela acordou ele. Vasudeva, Vasudeva, eu sonhei com uma criança. Vasudeva nada. Nanda. Yashoda acordou Nanda Maharaj. Nanda, eu sonhei com uma criança, igual que você descreveu ontem. Eu acho que eu fiquei impressionada com o sonho. Ele era assim mesmo, tão lindo, tão linda a criança. Aí Vasudeva disse, você sonhou? Eu sonhei de novo. Aí começaram a sonhar. Todo dia eles sonhavam. Um acordava e eu já olhava para o outro. Sonhou? Aí ela dizia, sonhei, tão lindo. E ele dizia, realmente dá vontade de pegar aquela criança nos braços. E assim, eles contemplavam Krishna como um bebê, como um filho, até que Krishna nasceu. Quando nasceu, Vasudeva não podia participar do trabalho de parto, ali tudo, porque não era tradição também. Então ele foi trabalhar, ele estava trabalhando, e ele deixou com toda a galera, todas as mulheres que sabiam fazer tudo que tinha que ser feito. O trabalho de doula, o trabalho de parto natural, o mais transcendental possível. E ele estava lá trabalhando na Goshala. Depois ele se preparou todo, tomou banho e foi para ver o bebê que havia nascido. E quando ele viu o menino, ele olhou para Yashoda, né? E Yashoda disse, igualzinho, não é? Aí ele disse, igualzinho, é ele mesmo. Bom, olhem só quanta informação nós temos para cultivar nossa fé no dia a dia, sob o controle de Krishna, sobre a bondade de Krishna, sobre a compaixão de Krishna por todas as entidades vivas, por nós que, bem ou mal, estamos dedicando nossas vidas a propagar os santos nomes de Krishna. Nós não estamos isolados como devotos de 10ª classe por aí perdidos. Não, nós somos devotos, podemos, de que classe seja, nós somos devotos dentro de uma rede de sucessão discipular cujo elo mais próximo é Prabhupada. Então, nós estamos sob a proteção de Prabhupada, estamos sob a proteção de Krishna, essa pessoa que eu acabo de descrever. Mas agora eu vou descrever sobre Prabhupada. Bom, não há evento mais auspicioso, mais bem-aventurado, mais misericordioso para com aqueles que participam do que o Vyasa Puja do mestre espiritual. Hoje é o dia que nós comemoramos o Vyasa Puja de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada não é apenas um devoto puro de Krishna. Prabhupada é o devoto puro de Krishna que, diante da sucessão discipular, representada por seu
mestre espiritual iniciador, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj, o qual era discípulo de Gaura Kishora Das Babaji e filho do casal Bhaktivinoda Thakur. Esta pessoa, Prabhupada, recebeu o conhecimento transcendental e recebeu o serviço devocional no mais alto nível de sucessão. Os ascendentes de Prabhupada na sucessão discipular são altamente nobres. A esposa de Bhaktivinoda Thakur, que é mãe de Bhaktisiddhanta Maharaj, participou da decisão na qual marido e filho pensavam em como difundir a consciência de Krishna melhor. E ela deu a ideia de que o melhor a fazer é ir para os locais de língua inglesa, porque num país dominado por povos estrangeiros, ninguém vai ouvir uma mensagem nativa. Então ela, muito inteligente, esperta e pura, deu essa ideia, a qual foi aceita por Bhaktivinoda e por Bhaktisiddhanta, e na hora certa foi passada a Prabhupada. E Prabhupada então recebeu o seu lugar dado pelo mestre espiritual, que é chamado de Prabhu Datta Desha. Prabhu Datta Desha de Prabhupada é o Ocidente, os lugares de língua inglesa. Talvez seja por isso que Prabhupada nunca veio ao Brasil, porque aqui a gente fala português. Bom, brincadeiras à parte, voltando ao que há de formal no evento de hoje, Prabhupada é essa personalidade que, tendo recebido do seu mestre esse lugar dado por ele, que é o Ocidente, Prabhupada veio com toda a devoção e apenas por sua própria coragem. Ele veio para estabelecer o movimento de Chaitanya Mahaprabhu numa terra inóspita, com pessoas sem cultura, com pessoas consideradas por ele, por pessoas que, se levadas em conta os critérios da cultura de Prabhupada, seriam pessoas degradadas e incivilizadas. Mas Prabhupada não levou nada disso em conta. Não foi esse o critério que Prabhupada aplicou aos americanos. O critério aplicado por Prabhupada foi o critério da compaixão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e, especificamente, da ordem do mestre espiritual. Considerando a ordem do mestre espiritual, Prabhupada veio para o Ocidente e hoje nós glorificamos Prabhupada aqui como um representante de Vyasadeva. Ele veio, o que ele tinha de mais valor na sua bagagem era o Bhagavatam e o manuscrito do Bhagavad Gita. Prabhupada tinha esses livros para dar início ao seu movimento. E isso mostra quem Prabhupada representava. Ele representava Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda e a mãe de Bhaktisiddhanta e toda a sucessão discipular, e ele representava Vyasadeva. Ele estava trazendo os primeiros volumes da obra-prima da encarnação literária de Krishna, Vyasadeva. Então, Prabhupada é o representante de Vyasadeva mais genuíno que podemos reconhecer, e hoje é o dia em que comemoramos o aparecimento desse representante genuíno de Vyasadeva no dia de Vyasa Puja. Eu ofereço minhas reverências humildes e sinceras a Srila Prabhupada, meu mestre espiritual,
iniciador, instrutor e a razão de toda a minha vida missionária. Agradeço também a todos os devotos, devotas e toda a congregação de Vaishnavas que sempre servem a Prabhupada satisfazendo seus desejos e protegendo a sua instituição ISKCON, realizando os 7 propósitos da ISKCON e tendo esses 7 propósitos como critério de seu desempenho dentro da sociedade. Muito obrigado a todos vocês. Eu encerro por aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias ao Vyasa Puja de sua divina graça Srila Prabhupada, todas as glórias ao dia do aparecimento de Krishna e a comemoração feita pela ISKCON Bahia hoje. Hare Krishna. Jai Gurudeva, aceite minhas humildes reverências. Muito obrigado pela sua palestra. Temos uma pergunta feita pela Snanayatra Devidas. Ela diz: Jai Gurudeva, reverências. Após matar Kamsa, Krishna libertou os pais biológicos e passou a conviver com eles. O casal Devaki e Vasudeva conseguiu ter a relação com o filho encarnação de Vishnu ou deram um salto ganhando um bônus na relação com Krishna? Bom, Krishna não foi viver com eles assim. Krishna tinha seus outros passatempos, ele estava querendo conhecer todos os parentes, amigos dali também. Ele ia estabelecer o seu reinado em Dwarka. Então, Krishna tinha propósitos, outros, né? Além desse. Mas Devaki e Vasudeva restabeleceram a sua relação original de marido e mulher, vivendo uma vida comum, tiveram outros filhos, e Rohini, a esposa de Vasudeva, que também estava em Gokula, veio para Mathura para viver com Vasudeva e tiveram outros filhos, além de Baladeva. Então, assim, a vida seguiu. Ok. Bom, não temos mais perguntas aqui no chat. Temos apenas um comentário feito pelo Purushottama Prabhu, onde ele lembra que no ano passado nós comemoramos o Vyasa Puja de Srila Prabhupada na sede do Abassá de Oxum, que é um centro de Umbanda parceira da nossa ISKCON Bahia aqui em Salvador. Foi uma festa muito bela, com a participação de Prabhu Jagadvititra, Shridiana e o companheiro dela, enfim, o Brahma e o Jagni. Uma festa bem bacana, só para lembrar. Hare Krishna. Muito obrigado, Gurudeva, aceite minhas reverências. Um ótimo dia para o senhor e para todos nós que estão aqui assistindo nessa palestra. E todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias ao aparecimento de Shri Krishna. Muito obrigado por tudo. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol. Haribol.